E aí, beleza, pessoal? Boa noite, tranquilo? Professor Lobão na área. Hoje vamos falar sobre a tensão racial nos Estados Unidos. Os protestos aí, né, que começaram em Minneapolis e que chegaram, né, atingiram todos os Estados Unidos, inclusive até chegaram a Washington. Então, essa questão aí da tensão racial nos Estados Unidos, os protestos, né, que aconteceram desde o dia 25 após a morte, né, de um negro, um atleta, por um policial branco. Né, ele foi sufocado com o pescoço. George Floyd foi assassinado e aí, né, isso iniciou uma onda de revolução, uma onda de convulsão social. O pessoal foi para as ruas, né, incendiou a delegacia lá, o assassino foi preso e agora está todo esse debate aí em cima disso, né, em cima de como que deve se segurar a violência, como que deve se conter a violência policial contra o negro nos Estados Unidos. Estou só aguardando aí o professor Duma chegar para poder entrar na live comigo, né? Pedir para poder entrar na live, mas só adiantando aí. E teve também um caso polêmico aí com o presidente Donald Trump, né? Que fez uma postagem com um termo aí, um jargão que é tido como racista, né? Feito aí por supremacistas, né, em relação a se tiver ataque, né, a polícia vai reagir com força, um lance mais ou menos assim. E aí houve, ele até levou um puxão de orelha do Twitter, né? E agora ele está até revoltado com essa rede social que chegou a dar uma bronca nele aí por conta disso, né? Por conta dessa frase aí, né? Desse termo aí, que é um termo muito comum nos Estados Unidos e que leva a esse entendimento, né? Para a gente não faz contexto, mas para eles é muito importante. Estou só aguardando o professor Dumas, né? Temos aqui o Cristiano Rocha. Olha, a Cristiane, né? Minha, minha ex-colega lá do Colégio Monsenhor de Umas, excelente professora, né? Mulher nota mil, que me incentivou até a entrar para o YouTube, né? De muita conversa com ela que eu resolvi animar aí, né? Tinha tentado antes, inclusive, né? Mas tudo bem, tudo tem o seu momento. Estou aqui com a minha blusa, ó. Professores antifascistas, né? Essa blusa aqui já tem uns 2 anos já, feita aí pela CB Camisetas, né? Pelo professor Guga Valente, tá? Depois vocês procuram aí o Guga Valente no Instagram. Ele faz as camisetas aqui, ele tem essa estampa aí, né? De professores antifascistas. Vamos aguardar mais um pouquinho. Ah, o Dumas entrou. Dumas, pede para poder entrar na live, por favor. Chama para entrar na live, para poder aceitar você. Professor Dumas, né, grande colega, professor de filosofia e sociologia, professor da PUC, né, um grande amigo. Aqui, o Dumas enviou uma solicitação. Vamos ver se eu aceitei aqui. Dumas, beleza, tranquilo, você está me ouvindo? Estou ouvindo muito bem, boa noite. Opa, beleza, né? E eu dei uma enquadrada aqui, afastada do celular. Você tá jóia? Quanto tempo, hein? Pois é, Essa Lobão. pandemia, essa quarentena. Temos que nos cuidar, né? E, infelizmente, nos cuidar nesse momento significa estar afastados, afastadas, né? Infelizmente. É. Mas é para o bem Mas comum. como professores, né, que respeitamos a ciência, nós temos que fazer o que a ciência prega, né? Por mais que Exatamente. seja difícil. Né? Exato. E aí, como é que tá? Você tem ido muito para a roça, tem ficado aqui mais em Goiânia? Na verdade, eu tenho vivido na roça, Na roça. pesquisando. Ultimamente, eu tenho ficado mais lá, pesquisando. Eu estou, nesse momento, terminando em silêncio uma pós-graduação em neuropsicopedagogia lá na Faculdade de São Paulo, em Ribeirão Preto. E aí eu tenho pesquisado muito sobre essa temática, estudando muito, sobretudo esse momento da pandemia, em que se revelou os ódios com mais precisão, essa coisa, essa raiva que está na humanidade aí, e algumas pessoas bem, diríamos assim, atacadas, né? Enfim.
Você acha que isso aí surgiu agora ou isso só foi revelado? É É porque uma tem uma frase que fala o revelação. seguinte, pessoal, só os bêbados, os raivosos são sinceros, né? É Então, assim, verdade. o pessoal, É, né, tá nervoso, chateado, né, perdeu o emprego, a loja está fechada, está na situação de caos, falta dinheiro, está todo mundo assim, complicado, né? Eu, por exemplo, afastado aí da minha esposa e dos meus caçulos que estão na uhum, roça. Agora até minha esposa veio para vai no médico, né, foi hoje e vai amanhã, mas estou aí afastado, mas assim, é para um bem melhor, né? A gente tem que respeitar a quarentena exatamente. e tudo. E aí o Exatamente. pessoal fica nervoso e fica querendo aquela esperança de alguma coisa que vai dar uma resposta simples. E de repente tem gente que Isso, fala isso, mas fala errado, né? exato. O que eu percebo, Lobão, é que o Brasil é um país bem jovem, talvez é adolescente, eu até diria, ele é um país adolescente com relação a países da Europa e outros do Oriente Médio. O Brasil é um adolescente chegando na sua juventude. Só que é um país que, infelizmente, nunca se pensou, depois da ditadura militar, um projeto para o país. Não se tem um projeto. E o primeiro passo para um projeto de país é a educação e os seres humanos. É pensar um sistema educacional e pensar os humanos. Então a gente vê meio que uma ferida com a casca bem grossa, que ninguém quer mexer, e chegou um momento que não teve jeito, é esse momento. Então agora as pessoas se Não dá para revelam que jogar realmente a sujeira debaixo do tapete sempre, né? não, o tempo todo não dá. Então agora o país se revela um país com tristeza falar disso, mas é um país de homens e mulheres que estão no poder respeitando as exceções que existem, medíocres, pouquíssima leitura ou nenhuma, né? Não sabem o que fazer. E aí, eu sempre digo, para o medíocre que está no poder, chega no momento de tensão, ele só tem uma saída, a força bruta. Ele só tem a força, a ignorância. Ele não sabe mais o que fazer. E aí segue para os demais que não entendem o momento. Infelizmente, né? E aí foi até bom a gente começar, a gente vai falar sobre os Estados Unidos, mas foi bom a gente começar a falar sobre o Brasil, porque existe sempre aquele falar de que no Brasil o racismo é velado, nos Estados Unidos o racismo é aberto, que no Brasil o racismo é mais soft, né, e tudo. Uhum. E que nos Estados Unidos não é assim, né? O fato é que nos Estados Unidos eles têm uma emenda constitucional, eles privilegiam muito, então eles valorizam muito a liberdade de expressão, inclusive até a liberdade de você expressar ódio, né? Uhum. Então lá para eles, por exemplo, o racismo ele não é crime de você expressar o ódio, como é no Brasil. E aí você vai ter extremos aí muito fortes, como por exemplo esses movimentos supremacistas brancos nos Estados Unidos, né? Que aqui no Brasil choca muito mais lá. É uma coisa meio que eles já sabem que existe tudo, e tudo em nome da liberdade de expressão. Uhum. Você acha que é mais ou É, menos isso que a gente pode começar o é debate? isso, é por aí mesmo. Então, a América do Norte, eu particularmente, eu sempre tive um pé atrás com a cultura norte-americana. Sempre tive um pé atrás, mas respeitando aquela cultura. Com a reeleição do, daquele primeiro lá, que da guerra do Bush, Golfo Pérsico, o Bush, o Bush, filho, o Bush, o filho, né? O Bush. o W. Bush. Isso, a Meu W. pai é o Bush. H. Bush. Com a reeleição dele, eu realmente descrencei dos norte-americanos. Fiquei muito, muito decepcionado com o comportamento daquele povo. Tanto é que Devido a quando tudo que ele Obama... fez, né? E isso, o homem foi, politicamente falando, ele foi um tirano, um homem muito desrespeitoso das regras. Aquilo que vale para eles não valeria para os outros, e assim sucessivamente. Mas aí eu Então, considero, Dumas, que é uma uhum, espécie de falácia do espantalho, né? Que é uhum, uma falácia lógica muito conhecida, onde você elege um inimigo, né, um grande inimigo, e você se posta como a solução para resolver. Como é que no Brasil o uhum, pessoal fala que o inimigo é o comunismo e que tem que combater, né, como se fosse um fantasma que Don Quixote, né, uhum, enfrentava, né, um monstro e tudo. Então, assim, nos Estados Unidos, o Bush ele se aproveitou muito do ataque às Torres Gêmeas e tudo para poder pegar isso, e se isso, postar como isso. Inclusive, até os americanos exato. optaram por perder privacidade para ter mais segurança. Naquela época, Uhum, depois do 11 de setembro, teve gente que fez paraquedas de pular de prédio.
A noia Exato, foi muito grande, né? Eu acho exato. que foi isso que catapultou ele até a reeleição. A reeleição. Pode, eu considero que é uma análise coerente. Mas o que estava em jogo e o que continua em jogo é sempre a vida da humanidade, sempre tendo a América do Norte tentando e forçando a barra para que eles sejam uma referência econômica, política, enfim. Isso não se sustenta. Agora, justiça seja feita. Os norte-americanos têm algo que é muito importante para o ser humano. O respeito à lei que é deles. Aquilo que é deles, eles respeitam. E a gente precisa respeitar e considerar, reconhecer essa força dos norte-americanos. Quando eles Mas eu acho respeitam a que lei, talvez isso é porque eles têm instituições mais fortes, é porque aí tem uma entra a democracia questão. mais antiga, mais consolidada, Uhum. e a gente é o país do jeitinho brasileiro, e aí a gente não Isso. respeita nada, né? E eles têm algo muito importante, o sistema educacional deles. Funciona para aquilo que eles querem. Eles educam seus homens, suas mulheres, com rigor, e esse rigor não é algo no sentido negativo, mas é o rigor, a importância dada à essência de educar uma pessoa. Porque eles pensam a sociedade que temos e para manter essa sociedade, que tipo de homens e mulheres nós queremos. Então, por isso, o respeito à liberdade de expressão, porque é dada pelo sistema educacional. E isso faz com que a criança, o adolescente, o jovem se torne um adulto também respeitoso das regras, que não é preciso esse policiamento barato que se tem aqui, por exemplo, ou essa coisa de multar, tudo é multar, tudo é multar, porque os homens e as mulheres são educados para viver aquela realidade. E eles gostam, de certa forma, claro que vai ter também os que não gostam daquele jeito de viver deles, mas é a minoria. O que é importante aqui para nós, no nosso caso aqui, nossa função é pensar, não é direcionar pensamentos para lado A ou B, mas partir da realidade que eles vivem, por mais que algumas questões eu discorde, mas o meu trabalho, a minha obrigação, ética sobretudo, é reconhecer aquilo que funciona dentro da ótica que eles querem viver. Isso é importante. Entendi. E aí, nesse contexto, você tem, então, essa liberdade de expressão, onde, desde a infância, né, eles falam o que pensam, inclusive até o tal do bullying, né, uma coisa muito forte lá e tudo. E, de repente, entra num sistema onde você vai ter crimes de ódio, não sendo crimes, mas sendo liberdade de expressão. Isso. E ajuda a manter até um sistema onde você vai ter a grande opressão dos brancos sobre os negros, né? Uhum. Tem uns brancos que são apenas privilegiados, e tem aqueles que, né, se utilizam disso para poder manter os seus privilégios. Uhum. Né? Inclusive, até quando perde um ou outro privilégio, ele se faz de vítima. Exatamente. Uma questão que sempre mexe comigo é quando nós percebemos que nessa liberdade de expressão eles respeitam alguns limites. Porque, quer dizer, você tem o direito de pensar diferente de mim e vice-versa. Você tem até o direito de me discriminar, porque você é livre para isso. Ninguém pode impedir uma pessoa de não discriminar a outra pelo fato de ser branco, negro, índio ou qualquer outra etnia que seja. Esse ninguém pode impedir. Porém, dentro do limite, você responde por isso. Porque aí é a função da Então, educação. Antropologicamente, a função é essa, dizer, você tem o direito, você é livre? É. Mas dessa sua liberdade exige de você resposta à sua liberdade de agir. Então você tem que responder perante a sociedade. Então isso é importante. Agora, outra coisa que eu considero muito importante na formação deles, e isso não significa que eles estão à nossa frente, é que não há palavras que já alimenta por trás o jeitinho, a falsa verdade. Por exemplo, nós gostamos muito da ideia de tolerância. É um termo muito usado aqui. Eu tenho questionado há muitos anos a questão dessa ideia de tolerância, porque
Quando nós vamos buscar a etimologia da palavra, o que é tolerar, ou que corresponde à ideia de tolerância? É você não respeitar, é você não aceitar, mas tolerar como se aceitasse. Isso é falso. Porque aquilo que eu não gosto, eu tenho o direito de dizer eu não gosto. E o porquê não gosto. Mas eu tenho a obrigação de respeitar. A tolerância não garante o respeito. Agora, E aí, nesse momento você vai ter vieses, pensamentos diferentes de como agir com essa situação, né? Inclusive, até você Exatamente. tem dois importantes líderes negros nos Estados Unidos, né, nos anos 60, que tiveram pensamentos diferentes em relação à forma como vai atuar, né? Um tentando incluir, conversar mais, e o outro tentando ir para a porrada mesmo, né? E reagir com violência. Inclusive, até dizem que eles foram a inspiração, né, do Stan Lee para poder criar personagens daquele HQ chamado X-Men, que depois virou uma série de filmes, né? Onde você vai ter o que quer mais conversar, dialogar, que é o professor Xavier, representando aí Martin Luther King, e aquele que quer ir para porrada mesmo, que cansou de ser perseguido e tudo, que é o Magneto, né? Que é representado por Malcolm X. Já ouviu falar essa Isso, isso. relação? Você tem noção sobre isso? Sim. Então, eu fiz há alguns anos uma leitura muito sobre essas linhagens, né? Quer dizer, você pega o Luther King, e ele tem um posicionamento, mas o posicionamento dele não comunga com a violência. Ou seja, eu tenho um posicionamento seguro, esse meu posicionamento me leva a um enfrentamento de um contexto étnico-racial, onde eu profiro em palavras de ordem e etc. Para isso, eu não preciso usar da violência como o outro usa para comigo, porque eu não sou ele. O violento é ele. Eu só tenho posicionamento político. E o meu comportamento político exige uma resposta à altura do comportamento não só racista como agressivo do lado deles. Então, isso é o Martin Luther King. Tanto é que muitos estudiosos do comportamento e da política que ele fez vai dizer o seguinte: Martin Luther King é um homem à frente do seu tempo. Eu, Dumas, sempre discordei dessa expressão, porque todo mundo, todo homem, toda mulher que luta diante de um contexto real, ele está dentro do seu tempo. Os demais podem não lutar por não entender a necessidade da luta e ou por medo, entendeu? Por medo de enfrentamento e ou também por ingenuidade. Então, Luther King é um homem à altura do seu tempo, com a sabedoria que ele tinha, com o poder de liderança que ele tinha, e optou pela não violência, mas buscando uma transformação. Por um outro lado... Infelizmente foi assassinado, né? Assassinado. Né? Por um outro lado, Malcolm X. Inclusive também os protestos violentos que chegaram à Casa Branca após a morte dele, né, são comparados agora com os protestos que aconteceram ontem e que estão acontecendo hoje. Continua. Exatamente. Malcolm X já é uma outra leitura. Ele procede da mesma luta, o fundamento, que é combater aquele racismo. Né? Mas, se nós pegarmos a história pessoal do Martin Luther King e pegarmos a história pessoal do Malcolm X, são um abismo. E aí Malcolm X traz na sua luta o sofrimento da sua infância, ele traz a agressividade não trabalhada da sua infância e coloca na sua luta. Tanto é que numa fala que eu fiz a semana passada com o deputado federal goiano Elias Vaz, eu dizia, diante dessa maldade do branco, que é a minoria, contra nós negros, eu preciso muita leitura, muito conhecimento para saber amar. Você tem que superar o ódio que está em você primeiro. Tanto é que um grande pensador brasileiro, eu gosto muito dessa expressão dele... O pessoal fala assim, se desconstruir, né? Exatamente. Tentar perceber a palavra que você fala errado, o jeito que você fala errado, o entendimento, para poder
após fazer essa desconstrução, você Exato. tentar seguir com a nova vida, né? Exato. O grande geógrafo, carinhosamente conhecido como Mestre Milton, em uma fala sobre racismo, e na minha compreensão, os Oswaldo. movimentos nunca souberam incorporar a importância do Milton, do Mestre Milton na discussão do racismo. Mas aí, quando ele fala com uma serenidade, ao mesmo tempo que ele é sereno, ele é sério e comprometido com a discussão. Então, a repórter pergunta, mas como você consegue ser tão tranquilo diante de uma situação que suscita na gente tanto ódio? Aí ele vai dizer o seguinte, só cabe ao ódio ao estúpido. E é verdade, o ódio o ódio é o antídoto da estupidez. Então, quem estuda tem que se reconstruir. Tem que saber que a luta, essa luta antirracista, ela não pode ser matando o outro. Como eu sempre digo, quem é mau é o outro. Se matar é algo que não pertence à condição humana, embora o homem está apto também a essa situação, mas é uma situação reprovável e deplorável para quem mata, e isso não sou eu o primeiro a pensar assim, mas se nós buscarmos outros homens negros, mulheres negras, ou não negros, que lutaram por uma causa, nenhum que fizeram história, nenhum concordou em matar o seu adversário, o seu inimigo. Peguemos o Mandela. O Mandela no início ele é até meio muito radical. Ele é temido, depois ele é agressivo. E o que ele diz na cadeia? Não é matando os brancos que nós vamos fazer a mudança. Não mesmo. Inclusive, até depois, quando ele tem a oportunidade de dar o troco, ele une, né, negros e brancos aí na chamada nação colorida, né? Exatamente. E dá uma lição aí para estourando ser uma grande liderança, porque incluiu e não fez o que foi feito nele, não perseguiu os brancos. Não, assim que teve a oportunidade. Porque aí ele seria o outro. Entende? A diferença está... Né? A coragem de um homem, a coragem de uma mulher está em fazer a sua luta com sinceridade, com coerência, com um posicionamento político, mas não responder ao outro o jogo que é dele. Eu não jogo com as armas do inimigo. Eu não jogo com as ideias do inimigo. Eu luto com as ideias... Você acha que esse processo, esse racismo, ele está maior, está menor, está igual? Ele tende a ser mais violento. Porque do outro lado, o racismo ele passa por etapas, né? De um lado, era um racismo que o branco, minoria, dizia, o negro, maioria, reagia, mas acabava cedendo. Mas esse ceder era em função do não conhecimento. Ele não tinha conhecimento, ele não tinha argumentos. O que os negros vão com o tempo? Eles vão adquirindo saber. Exatamente. Né? Ele vai se cacifando de conhecimento, ele vai entrando na política, ele vai conhecendo as instâncias e ocupação dos espaços de poder, e esse negro, então, ele vai reagir, mas ele reage de outra forma. Ele reage com conhecimento. Alguns ainda com a violência, mas a maioria a gente já percebe que é o conhecimento. O que resta... É uma frase que o pessoal atribui ao Will Smith, não sei se é verdade, né, que o racismo não aumentou, ele só está sendo filmado agora. Né? Exatamente. De repente, né, isso choca bastante. Exatamente. Ele está sendo filmado. Ele está sendo visto. Por quê? Porque esse negro se posicionou, botou o pé na porta e disse, agora não é você que diz, eu também digo. Ou você dialoga, entende? Ou você dialoga ou você perde. E aí, o que esse homem branco acostumado com o poder faz? Ele parte para a violência, ele parte para matar. Porque essa situação que está acontecendo nesses dias na América do Norte, né, com o assassinato frio, cruel, covarde da polícia aparelhada e paga com dinheiro de todos os norte-americanos, isso mostra que ele tem ódio.
Ele tem raiva desse negro. E qual é a raiva? É que o negro ocupa os mesmos espaços que sempre foi nós que ocupamos. Então não é só uma questão de racismo, mas é uma questão também de um homem embrutecido, de alma bruta, que não reconhece por ignorância, por estupidez, o direito do outro ser humano, o direito do outro existir. Então é um desejo muito mais que eliminar a raça negra, ou que matar aquele negro, porque o George Floyd, ele representa a mim, representa todos os negros do mundo. Ele faria o mesmo comigo, faria o mesmo com qualquer um outro negro que estivesse naquela circunstância, ele mataria do mesmo jeito. E matou asfixiado. Isso é frieza. Não foi pessoal, né? Foi... Entendi. Aquilo é frieza. Mas, assim, matar alguém asfixiado é frieza. Assim, eu sou muito fã de uma autora de séries e tudo, escritora, chamada Shonda Rhimes, né? E ela faz algumas séries muito famosas. Tem uma que eu sou muito fã que chama Grey's Anatomy. Eu gosto muito porque ela coloca os negros em papel de liderança, né? De força. O diretor do hospital, né? A dona do hospital, o cirurgião cardíaco, assim por diante, tudo, né? Então, assim, ela tem outras séries também, como Station 19, que mostra também todos esses elementos, assim. Então, ela dá visibilidade. Eu lembro aquela vez, por exemplo, que houve um Oscar onde não tinha nenhuma indicação de negro. E aí é porque não colocavam no papel de destaque. Mas teve uma cena de Grey's Anatomy que me chocou tanto. Eu acompanho, né, há mais de 10 anos, porque a série é longa mesmo. E no começo da série você tinha lá uma residente sênior que ela estava grávida. Aí teve o bebê, e o bebê foi crescendo, essa pôr do marido, casou com outro, tudo. De repente, eu observei, até no momento da série, onde esse menino está com 15 anos. Tanto que a série é longa, né? E de repente, nessa altura, ela tem que ter a conversa com o menino. Ela, né, o marido, que é o padrasto da criança, sobre o que é ser negro nos Estados Unidos. Aquele momento de romper a inocência, sabe? Então, assim, depois assista, depois eu vou ver se eu coloco o link desse trecho, porque tá no YouTube tudo, né? Por exemplo, se estiver correndo com um coleguinha seu branco e chegar a polícia, o branco pode correr, você não pode, você fica parado, sabe? Assim, é uma coisa que dá um nervoso, uma forma assim, você não pode questionar, você não pode discutir. Então, assim, e na série lá, ela sendo diretor do hospital, o marido, anestesista que depois virou bombeiro, eles têm uma condição de vida bacana, mas são negros. E por conta disso, sabe que a polícia, né, ataca. Então, essa cena me chocou tão grande, sabe? Me chocou bastante. Eu não vivo essa realidade, tudo, eu não sei, né, o que é isso, mas, assim, foi um tapa na minha cara, sabe? E mostra o tanto que existe esse processo, né, de racismo muito forte por parte da polícia americana. Ao contrário, também tem muita gente que, após esse processo aí do George Floyd, tudo, né, muitos policiais, quando chega a manifestação, ajoelhando, sinal de respeito, tudo mostrando que não concordo com essa situação, né? Eu tenho muita esperança de que muita coisa mude. Tomara. Olha, a situação eu ainda, é uma coisa que eu não tenho pesquisa, de fato eu não tenho, porque também não é fácil fazer essa pesquisa. Mas é algo que me chama muito a atenção. Por que a polícia tem essa de matar o negro? Por que para o policial, aí, claro, não são todos os policiais, mas os não são todos, os que não pensam assim, eu diria assim que eles são muito poucos, mas muito poucos. E o outro policial, ele vai, isso lá é aqui também no Brasil, e às vezes quem vê e não faz nada acaba que se torna cúmplice também, né? Eu não concordo, mas eu não falo nada, ele é cúmplice. Exatamente. A polícia tem uma gana, a polícia brasileira, respeitando os policiais que não pensam, não agem assim, eles têm uma gana em matar um negro. E olhem, nós vamos perceber que a diferença da polícia norte-americana com a brasileira nesse aspecto é que o negro norte-americano, a negra norte-americana e até brancos vão para as ruas e fazem o que estão fazendo. Para dizer, nós existimos e vamos nos defender sempre. Aqui no Brasil, isso vai acontecer nas redes sociais.
negro não vai para a Já rua. tem acontecido. Negro não vai. Né? Né? E eu No, chamo muito a no Brasil, eu atenção. acho que a violência é maior. Eu acho que a violência no Brasil contra o negro é maior. Por E mais que exista talvez esse também, racismo assumido lá, mas no Brasil o índice de morte por negros eu acho que é maior que nos Estados Unidos. o problema é que a estrutura histórica do movimento negro brasileiro vem de homens e mulheres sem muita força do ponto de vista político. Então, é óbvio que morreria muito mais negros. A situação lá da cidade de São Gonçalves, o bairro lá, mataram o menino lá semana passada. É, Quer dizer, na imagina casa quantos dele, negros. né? Quantos negros não morreriam se fosse para as ruas ali? Morreria outros tantos. E nesse momento do contexto político brasileiro, não é prudente morrer. Agora não é hora de morrer. Né? É hora de resistir para existir e fazer a luta logo em seguida. Então é uma estratégia que nós negros e negras, mas também os brancos, os outros, temos que fazer no Brasil. Porque enquanto mantiver essa coisa, ou esse comportamento na polícia de simplesmente matar negro, aí vem o capitão, e diz, mas nós não ensinamos. Onde eles aprenderam? Porque eles não matavam antes, mataram depois que entrou na polícia. O que eles aprenderam? O que vocês ensinam, na verdade? Quem é o sociólogo? Quem é o antropólogo? Quem é o filósofo? Quem é o psicólogo que trabalha essas pessoas na formação? Porque uma solução que nós temos é essa. Quem fazer com que filósofos, sociólogos, psicólogos, antropólogos entrem em sala de aula para formar esses homens, que vão ser os policiais. Porque eles aprendem lá dentro. Pode ser que ele tenha uma predisposição, pode, ele tem uma potencialidade, mas foi lá dentro que ele potencializou. Foi lá dentro que ele saiu o assassino. E a coisa mais grave é que o assassino do George Floyd, ele tinha vários casos anteriores, denúncias e tudo em relação à atitude violenta. Né? Quer dizer, ele já fez muita coisa errada e não foi barrado. Né? Punido, né? Não foi barrado. Né? Quer dizer, aí o Estado, então... Tem a ver um pouquinho do corporativismo. Né? Isso. Me cansa a cabeça. Por exemplo, quando você reclama de um ato errado da polícia, não quer dizer que você está reclamando da instituição polícia, porque você tem também para se defender um pouco de segurança do Estado, mas você não pode aceitar também um erro de você tem que fazer questionar. Exatamente. E aí vem o pessoal vai falar, não, se você não concorda, se você reclamou da polícia, então chama o Batman. Então se eu reclamo do médico, então eu vou chamar o pajé? Não, eu tenho que reclamar de um policial, tem que chamar um policial certo, tem que tentar, tem que separar o joio do trigo. Infelizmente o corporativismo não deixa isso acontecer. E aí, né, o cara, acho que 20 denúncias até estourar um caso que ele matou e virou famoso, né? Mundialmente. O cara já fazia coisa errada. Isso. Quer dizer, já era da índole dele, né? Já era da índole dele. A violência, né? Porque um policial... O Rocha está lembrando aquele caso da polícia que foi um cara acusado de violência doméstica. A polícia foi, só que no condomínio fechado, Alphaville. E aí o empresário falou assim, você é um vagabundo, você ganha R$1.000, mas eu ganhei 300 mil. Você não vai me prender aqui não. E o cara pegou e humilhou o policial. Mas é um bacana do Alphaville, né? E aí você vê que, ao contrário, quando você vai na periferia, invade, bate, e inclusive até esse discurso aí, ele é validado por muita gente. Exatamente. As pessoas estão tão assim, estão tão, sei lá, perderam a humanidade nesse sentido, que se você mostrar uma foto de um negro e machucado, falar assim, ele estava roubando. E aí o pessoal deu uma surra nele, o pessoal fala assim, nossa, bem feito, mas a pessoa não sabe a história, só porque tem afeição, só porque é o negro, já acha que ele está errado e já acha que foi bom ele ter apanhado. Quer dizer, é complicado, né? O Platão já tinha essa preocupação com a formação do que ele chamava, no caso, os guardiões, né? Porque quando ele pensa ali a república, uma das coisas que ele chama a atenção é a formação do guardião. Então ele estabelece uma grade, né, na formação dos humanos. Uma das coisas que a gente percebe é que para Platão,
Nenhuma cidade que queira existir, ela deve ter pessoas analfabetizadas. Ou seja, o Estado tem a obrigação de alfabetizar a todos, a todas na cidade, na polis. E aí ele vai dizer que há homens que não são dados a uma formação intelectual. Isso não significa que ele tem que ser analfabeto. Ele tem que ter formação. Então ele vai dizer, há aqueles que vão até os 10 anos de estudos. Esses seriam os agricultores, os artesãos. E depois dos 10 até os 20 anos, então os comerciantes, esses grupos aí. Dos 20 aos 30 é o guardião. Aquele que vai guardar a cidade tem que ter 30 anos de estudo, até os 30 anos. Por quê? Porque a minha vida depende da sabedoria, da lealdade, do conhecimento dessa figura. Então, ou seja, a cidade depende dessas pessoas. E um Estado que se preza, ele não vai colocar o Estado sob a égide de pessoas incapazes, intelectualmente falando, que teria apenas a força física como recurso, a brutalidade, né, da alma. Inclusive até entra num outro debate também, quando você fala isso, que é o seguinte, além da pessoa ser pouco construída, né, existe no Brasil um resquício da ditadura, que quando você vai falar, a pessoa nem quer ouvir o questionamento seu, que é a militarização da polícia. Que além de você ter esse contexto de não ter uma formação humana, uma formação de leis e tudo, né? Agora parece que mudou. Para mim, em Goiás você tem a exigência de ter um curso superior e tudo, mas também você tem a militarização da polícia, que é onde você vai ter aquela coisa hierarquizada, aquela coisa de poder e tudo, que infelizmente deixa a polícia pouco humanizada. Às vezes, quando você fala, por exemplo, se eu for a favor da desmilitarização da polícia, não é acabar com a polícia, é continuar tendo polícia, mas uma polícia que seja responsável pelos seus atos e ter um contato mais direto com as pessoas, e não aquele negócio de hierarquia, de exército, de níveis e de força de poder. Então, é uma coisa que eu acho muito errado no Brasil, que veio da ditadura e que ninguém teve coragem de mudar, infelizmente, né? Exato. E quando você fala sobre isso, o pessoal acha que tá querendo que não tenha polícia, que chama o Batman, que chama o Ben 10, o Goku, sei lá. O pessoal infelizmente, tudo que você vai tentar debater hoje em dia, as pessoas se fecham, empacam, né? Isso. Tudo isso que você coloca, Lobão, é a cultura da estupidez. É a cultura do raciocínio baixo. Aquele que não tem argumento, aquele que não sabe o que fazer, e aí a força física é a solução na cabeça dessas pessoas. E é essa cultura que nós temos que erradicar. A cultura da mediocridade. O medíocre que é bruto, e essa brutalidade reverbera como solução, como, diríamos assim, poder, até uma certa, diríamos assim, glamour. Que outro termo a gente pode usar aqui também? A pessoa ganha notoriedade com a brutalidade. Essa cultura precisa ser eliminada e ela só é possível por um genuíno projeto educacional, onde se mude essa grade de curricular, onde a escola deixa de ser um comércio educacional para ser de fato um lugar de formar homens e mulheres, onde nós, educadoras, tenhamos a coragem de dizer não. Eu não vou ser objeto mercadológico. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero, com o que faço, enriquecer, comprar, fazer tudo que todo mundo faz. Sem que essa atividade educacional desnature o ser humano, que é o que vem acontecendo. Então, às vezes, geralmente o policial, as pessoas que desejam ser polícia, talvez faça isso até por diríamos assim, uma boa ideia. Ele quer ser policial, é uma vocação. E que eu, Dumas, julgo uma vocação importante. Fantástico. O meu cunhado é policial, meu tio é policial, eu dou aula para concurso público policial, eu respeito, eu valorizo muito a profissão, né? Mas, mais uma vez, o corporativismo atrapalha muita coisa. Não sei se é vocês que falam aí das pessoas que estão... Eu estou vendo algumas pessoas, eu gostaria de comentar.
Pode comentar, ajuda aí, porque às vezes o professor Fernando falou da polarização na juventude, né? Isso, essa polarização da mediocridade. Eu quero, antes de comentar aqui, quem que falou mesmo aqui? O professor? Professor Fernando Né? Carvalho. Tá. Foi o seu colega na PUC, inclusive. Na PUC, né? Eu quero falar, aqui eu vi antes aí a Suelen Mara, lá de Catalão, né? Estudamos juntos no Sezuc, né? Onde dei aula para ela lá. Um abraço aí, Suelen. Viu? Saudades também de você e do povo de Catalão, na verdade. O povo que mora na minha aula. Eu também dei aula em Catalão, dei aula lá no Colégio Nacional. Pois é, eu trabalhei no Universitário e no Sezuc. Um carinho muito grande por aquele povo lindo. Aqui também o Brian, nosso querido Brian. Brian é um cidadão brasileiro, nascido no Canadá, está aqui também. Carinho, Brian. E olha, esse Brian nós precisamos escutá-lo, viu? Ele tem muita coisa boa para nos ensinar. Aqui, a Salvador. O Dudu também, o Edu Naíris. Participando bastante. Ah, coisa boa. Naíris, lá de Salvador. Ô, Naíris, que carinho. Muito bom ter vocês aqui conosco, nos ajudando a pensar. Professor Fernando, eu não sei se o senhor conhece, ou todos vocês que estão entrando e estão aí conosco, há um livro, né, O Homem Medíocre, né? Esse livro me chamou muito a atenção. A Aparecida de Goiânia, Malu, um abraço, Ana Maria, um abraço, Ana. Grande Rocha. Nós chamamos nós de dinossauros, que demos aula lá em Catalão. T-Rex. Então, essa obra, O Homem Medíocre, que é de um espanhol, me chamou muito a atenção, porque quando ele coloca que essa mediocridade está mesmo, a gente que está aí nas escolas, quantos estudantes nós vemos abandonar o estudo para ir para uma escola menos exigente para ele passar de ano? E os pais concordam. Então, isso vai gerando uma sociedade de medíocres. Cuidado para não pensar nem afirmar que eu disse que são medíocres. Eu estou dizendo, esse comportamento, nivelar minha busca por baixo, buscar o pior para que eu me sobressaia, isso pode gerar uma sociedade de medíocres. E aí é óbvio, eu sempre digo, o bom policial não é aquele que está tirando o leite da vaca, não é de lá que vai sair o bom policial. O bom médico, o bom educador, educadora, o bom filósofo, o bom político. Ele só pode sair da sala de aula. Então a sala de aula é o lugar por excelência de formar um corpo, de formar uma mentalidade, de formar um homem, uma mulher com personalidade que reconheça a importância da existência em sociedade. O que é viver em sociedade? Infelizmente, a maioria dos policiais não sabem isso. A maioria dos policiais tem discurso pronto. Tirou aquele discurso, acabou, ele não sabe falar mais nada. Ele ignora a vida. Desde quando a ação militar é matar as pessoas? Desde quando a ação militar é espancar, é torturar? Isso não é função da polícia. A função da polícia é zelar pela ordem, é guardar o cidadão. Eu tenho que ver um policial e ficar bem, me sentir feliz, porque eu sinto-me seguro. É óbvio que nós sabemos que em um Estado que não cuida dos seus homens, das suas mulheres, onde a política é voltada única e exclusivamente para o financiamento econômico de empresas, e esquece os humanos, deixam eles sem educação, para começar, deixam eles sem comida, deixam eles à mercê de todas as misérias humanas, é óbvio que a polícia vai encontrar muita gente desumanizada. É óbvio que é isso. Isso é consequência, não é a causa. O banditismo civil não é consequência, é causa de um Estado que não vê gente, que não pensa em gente. E aí, a América do Norte, às vezes eu sempre critiquei, por que o Brasil, quando quer fazer parâmetros econômicos, sociais, busca a América do Norte? Fala, a América do Norte não é parâmetro nem para ela mesma, porque é um povo violento, que gosta de guerrear, matar os outros. Só que a morte da guerra deles é tida como heróis.
Karamata é um herói. Eu sempre digo, há termos que nós temos que repensar. Termos como tolerância, já falamos, como conquista. Olha, o que é conquista? Pega o filme A Conquista do Paraíso. Para conquistar o paraíso, eles dizimaram vidas, os nativos. Como que isso é conquista? Então, o que é a palavra conquista? Nós precisamos, então, repensar a palavra conquista. Porque no Brasil e também na América do Norte, conquista significou matar pessoas, tomar, assaltar. Então, são termos que nós não podemos aceitar e reproduzir como se fossem verdadeiros. Porque não houve uma conquista. O que houve foi assalto. O que houve foi assassinato. Foi dizimar pessoas. Então, essa cultura nós precisamos trazê-la à tona e dizer isso não é cultura. Isso é contra a cultura. Né? Isso é contra o Estado. O Estado não é isso. Não pode ser. Não é isso que nós queremos do Estado. Queremos um Estado soberano. Que ele não dependa da mediocridade para existir. E no caso do Brasil, também, a América do Norte, olha essa coisa do Trump. Quer dizer, o que ele tinha que fazer nesse momento na América do Norte? Estado, assuma seu erro. Essas pessoas que estão nas ruas protestando... Mas, quando houve aquele negócio em Charlottesville, por exemplo, né, inclusive até inspirou eu e o Rocha a fazer um vídeo sobre a Ku Klux Klan, lá no canal Magel, ele falou, ele colocou em pé de igualdade o racista, né, e o negro que se defendeu, que reagiu assim por diante. Quer dizer, então, você tem sempre, né, nessa fala dele, nesse pensamento dele, né, vamos colocar assim, uma passada de pano para crimes de supremacistas brancos. Então, isso é uma tônica dele. E esse ano que é o ano de eleição, isso pode, né, gerar aí a não reeleição dele. Né? Inclusive, até na última pesquisa que foi feita, né, o John Biden está com 10% na frente dele. E em parte temos essas coisas que ele faz. Isso. Tudo que eu torço, e com quem dialogo de lá, é que não reeleja um homem desse. Eu não posso nem pensar em eleição. Entende? Porque ele é um homem respeitando, não está aqui para se defender, mas só a partir do que ele diz e faz, ele é tosco. Um povo não merece um tosco no poder. Um povo que se respeita, que se ama, ou que pelo menos tem uma concepção do que é respeitar e amar-se, não quer um tosco no poder. Não pode querer um tosco no poder. Esse homem é tosco, é bruto. Gente que, em nome de uma fala dele, tomou desinfetante pensando que ia limpar por dentro e matar coronavírus. Infelizmente, você tem apoiadores fiéis aí que fazem isso, né? Por isso... Nem o Brasil também merece, né? Mas... por isso... não merece ninguém tosco, não. Um desejo de alguns governantes. Por isso que eu estou usando ultimamente muito esse termo analfabetizar as pessoas. Ou seja, um homem com o comportamento de Trump, ele não vai se preocupar com o projeto educacional diferenciado. Ele não vai querer. Porque ele sabe os que tem. Ele conhece o povo que ele tem. Aqui no Brasil, observa isto. Eles fazem uma rodovia. Olha, depois da rodovia feita, a segunda atitude do governante é colocar pardais. Por que será que ele coloca pardais? Porque ele sabe o povo que ele tem. Ele coloca lá as placas de velocidades máximas permitidas, mas coloca o pardal. Um povo educado passava as placas. Um povo em que ele não educa... E o pessoal que leva a multa ainda fala que tem indústria da multa ainda. Exatamente. Um povo que o governo educa, ele colocaria as placas. E era o suficiente. Porque eu quero respeitar as regras do meu país. Um povo que eu, como governador, como presidente, como prefeito, não educo, eu sei que eu vou ganhar dinheiro, porque eles não estão educados para respeitar regras. E é por isso que ele põe... Aí entra naquela parte da falácia, onde para poder manipular esse cidadão médio, essa massa, né? Cria-se um espantalho, um grande mal para ser combatido,
e, em nome do combate desse grande mal, coloca-se, né, na figura oposta aí o grande herói. E aí esse grande herói, ao ter essa alcunha de grande herói, quando alguém ousar questionar o grande herói, esse alguém vai do lado, né, do grande mal. Então, aí fica esse maniqueísmo aí muito grande, que infelizmente polarizou o Brasil. Mas olha só, Duba, o papo está muito massa, mas já está o tempo passando em relação ao tá passando, né? o Instagram prega, né? E eu gostaria que não cortasse no meio da fala, então eu queria que você desse um recado, falar, tentar ter alguma previsão, tentar ver sobre a questão dessa tensão nos Estados Unidos, né? Sempre fazendo aquele paralelo com o Brasil. Pode ser? Pode ser. Então, companheiros, companheiras, todos vocês que aqui estavam, muito obrigada. O que nós precisamos? É acompanhar toda essa situação da América do Norte e aprender com tudo isso. Observar o que de fato não é humano, o que de fato não é cultural, o que de fato não é político nessa história, e também apurar o que de fato é tudo isso. E vamos aprender para as nossas práticas de Brasil. Porque nós, brasileiros e brasileiras, estamos errando. E errando muito nas escolhas dos nossos governantes. Não é as emoções do amor ou do ódio que deve escolher um presidente, um prefeito, um governador, um vereador ou vereadora. Mas é a racionalidade. Não se esqueça, política é uma ciência, como é a medicina, como é o direito, como é a geografia, como é a sociologia e todas as outras, é uma ciência. E ciência não é o terreno de quem não quer estudar. Ah, mas não estudou por várias circunstâncias, é verdade. Mas se você quer ser político, estude. Tem escolas. E não compre o diploma, estudar mesmo. Não vai fechar uma faculdade só para não dar o diploma. Ou fechar uma escola. Mas estudar. Só você e sua esposa poder formar em direito. Exatamente. Né? Nós sabemos que tem tudo isso aí. Por exemplo, eu tenho um diploma. Eu tenho um diploma, mas a ignorância permanece. Ignorância não some com o diploma. Então, lembre-se, todos nós, finalizando minhas palavras, estudar não é uma questão de gosto e tempo. Estudar é uma questão de necessidade. Só o ser humano necessita ser educado, porque ele pensa. E um pensamento deseducado, ele cria violentos, ele cria pessoas agressivas, ele gera uma sociedade que depois nem nós mesmos nos autoconhecemos. Então, que essa situação da América do Norte sirva para nós, os pretos, pretas e combatentes contra todas as formas de discriminação no Brasil. Aprendemos com a humildade, sobretudo. Ô, Lobão, te agradeço por essa live, estou a serviço de vocês e espero ter contribuído de alguma forma. Oh, fantástico. Nessa quarta-feira eu vou estar na Rádio São Francisco, em Anápolis, tratando dessa questão da América do Norte. Depois manda o link. Vou ver se eu acho também o link, me deve ter um ao vivo, né? Para compartilhar para a galera, para o pessoal estar acompanhando e vendo direitinho tudo, né? E aí, olha só, eu vou repostar esse vídeo no YouTube, lá no canal Maisgel, e vou colocar no comentário fixado, né, alguns links de vídeos do canal, onde, por exemplo, tem um bate-papo muito bom do Rocha com Marcelo Barreto, que são governos populistas, tem uma aula que a gente deu sobre o fascismo, tem um vídeo sobre a Ku Klux Klan, tem uma aula que nós falamos com o Rodrigo Gaboy sobre democracia no Brasil. Então tem vídeos muito bons, onde a gente abordou vários assuntos aí, a gente vai colocar para que o pessoal tenha uma noção um pouco sobre isso e possa depois sugerir novas pautas aí. E já convido você já a priori para a gente voltar depois, para a gente continuar debatendo isso aí, porque eu acho que não vai parar por agora, não. Acho que vai ter desdobramentos aí, tudo. O Anônimos apareceu na madrugada de domingo e o tema vai ficar mais grave aí, não vou ter que debater mais. Beleza? Ok. O Luan Faleiros, grande. O querido Luan Faleiros está pedindo fazer mais live, Dumas. Vamos sim, Luan. Estamos aqui, viu? Vamos fazer. Obrigado, Rocha. Grande Rocha. Então, pessoal, muito obrigado a todo mundo que assistiu esse bate-papo aí até o final, tá? E depois vamos mandar aí para o YouTube e compartilhem, ajudem o Maisgel a produzir conhecimento e a transmitir esse conhecimento. Se vocês gostam do que foi feito, que foi falado tudo, ajude compartilhando. Agora, por exemplo, vai acabar isso aqui, vai ficar o pessoal, vai ficar muito bacana, depois
depois, quando você no mais, eu também faço o mesmo, tá? Ajuda bastante. Muito obrigado para todo mundo aí. Tá? E até mais, Gel. Até mais. Acabou.